Imagine só, você está ali, vivendo sua vida, quando de repente, sem aviso, algo inexplicável escapa dos seus lábios. Números 5, 5, 5. Repetidos, como se tivessem vida própria. Você nem pensou, só deixou sair. E aí, a surpresa, uau, de onde veio isso? A sensação é de que algo maior está em jogo, algo que você não controla. E então vem a pergunta: por que Deus esconderia algo de você? Por que ele revelaria um pedaço da verdade e guardaria o resto? Mas pense bem, e se o propósito não for apenas a resposta, mas a jornada? Um Deus que não entrega tudo de bandeja, mas que convida você a buscar, a descobrir, a se surpreender. É como se ele dissesse: vem comigo, vamos explorar juntos. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Max está aqui para nos levar por uma viagem que vai além do que imaginamos, uma experiência que muitos de nós já viveram sem perceber. Deus trabalha em nossas vidas como um quebra-cabeça, colocando peças no lugar aos poucos, usando sinais, mistérios e até o inesperado. Prepare-se, porque o que ele vai compartilhar é de tirar o fôlego. Max, seja bem-vindo. É uma honra imensa ter você aqui. Estamos ansiosos para mergulhar nessa história. Por onde você gostaria de começar? Bom, eu cresci em uma família que não seguia o cristianismo, mas morava nos subúrbios de Seattle, naquela época dos anos 80, um tempo mais simples, sabe? Você podia andar de bicicleta com os amigos, entrar em casa sem se preocupar, tudo muito leve. E, curiosamente, quase todos os meus amigos eram cristãos. Eles me acolheram, me levaram para acampamentos, participei de confirmações na igreja luterana. Tudo isso foi valioso, mas, olhando para trás, eram apenas sombras do que Deus realmente tinha preparado para mim. Aquilo me deu uma base, uma estrutura teológica, uma ideia de quem ele era. E, mesmo sendo criança, eu tinha uma conexão com Deus, amava Jesus. Mas ele nunca para de nos ensinar, de nos mostrar novas facetas de quem ele é. Quando cheguei à faculdade, eu já tinha um monte de conhecimento na cabeça. Era aquele tipo de cristão que defendia suas crenças com argumentos, que discutia política e religião, mas que, no fundo, não sentia uma transformação real. O Espírito Santo? Para mim, era quase um conceito abstrato. E isso começou a me incomodar. Por exemplo, ler a Bíblia virou uma obrigação. E eu pensava, se Deus é real, por que não tenho vontade de estar com ele? Foi aí que comecei a questionar tudo. Decidi buscar uma conexão verdadeira, sem máscaras, sem religiosidade. Pedi a Deus que se revelasse a mim de um jeito autêntico. E sabe o que acontece quando você faz isso? Muitas vezes, só vem o silêncio. Se você está assistindo e já passou por isso, não desista. Eu também insisti, mesmo quando parecia que nada acontecia. E então, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Deus, como sempre, tem um jeito único de se manifestar, e nem sempre é do jeito que esperamos. Para mim, tudo começou durante momentos de adoração, cantando louvores. Primeiro, senti minhas mãos esquentarem. Uma sensação gostosa, quase mágica. Mas aí, a coisa foi além. Comecei a sentir uma energia saindo delas, algo que não conseguia explicar. No início, achei que era só uma sensação agradável. Depois, veio a dúvida: isso é normal? Estou ficando louco? E então, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Minhas mãos começaram a se mover sozinhas. Eu estava ali, cantando, e de repente percebia que elas se erguiam ou se mexiam sem que eu mandasse. Era como se algo, ou alguém, estivesse no controle. Eu sabia que era eu ali, mas ao mesmo tempo não era. No começo, foi assustador. Eu podia parar a qualquer momento, só baixar os braços. Se resistisse, a sensação passava. Mas depois, durante outro momento de adoração, tudo voltava, as mãos esquentavam, se moviam, e eu me via dividido entre aceitar ou rejeitar. Isso durou semanas, meses. Uma luta interna constante. Será que é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Ou será que é algo maligno?
Eu nunca fui daqueles que levantavam as mãos na igreja, mas de repente lá estava eu, com os braços erguidos, sentindo que não era eu quem os controlava. E, claro, a sensação de que todos estavam me olhando, mesmo que não estivessem. Até que um dia, as coisas escalaram. Eu estava no meu quarto, e algo começou a me girar em círculos, como se eu fosse uma criança em um jogo de cabra-cega. Apertado, rápido, sem controle. Isso não pode estar acontecendo, eu pensava. Estou enlouquecendo. Como alguém que cresceu na igreja, que lia a Bíblia de vez em quando, aquilo não fazia o menor sentido. Não havia explicação, não havia referência. Na primeira semana, eu cheguei a declarar em voz alta: se isso não for de Deus, eu nunca mais vou permitir que aconteça. Naquele mesmo dia, decidi jejuar. À noite, estava lendo um livro cristão, e o autor mencionou uma brincadeira de infância: vendavam os olhos da gente, giravam a gente até perder a noção de direção. E então ele escreveu: é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te girar até que você perca suas referências, para que só ele seja sua bússola. Naquele momento, tudo fez sentido. Até que você perca sua percepção intelectual de quem ele é, até que perca sua religião, até que perca o conforto de como você enxerga as coisas, porque ele está te conduzindo a um prêmio. Quando li aquilo, não consegui conter: eu também amo isso. É você. E foi a última vez que tropecei naquele lugar de dúvida. O que ele estava fazendo? Me ensinando a ser livre, fisicamente, metaforicamente, espiritualmente. Livre do que as pessoas pensam de mim, livre da minha própria visão limitada da religião. Ele estava me ensinando a simplesmente ir com ele, a soltar as amarras. Agora, quando estou em um culto ou em qualquer lugar de adoração, sou livre. Ergo as mãos sem medo, sem cálculo, sem a necessidade de me explicar. É a sensação de me entregar por inteiro, de deixar para trás o que os outros esperam de mim. Foi o meu primeiro encontro real com o Espírito Santo, quase como se ele estivesse preparando o palco para aquele primeiro milagre sobrenatural, aquele empurrãozinho divino para me puxar para um relacionamento pessoal. E o que veio depois? Não posso contar todas as histórias, mas hoje vivo uma vida em que o Espírito Santo é meu melhor amigo. Ele continua me esticando, quebrando minhas ideias preconcebidas sobre como as coisas deveriam funcionar, sobre o que vejo ao meu redor. Há lutas, claro, momentos em que me pergunto: isso sou eu? Isso é ele? Isso é estranho demais. Mas avanço, e logo ele me leva a um novo nível. Um desses níveis foi aprender a andar em cura. Comecei a ver milagres acontecerem diante dos meus olhos e decidi praticar. Saía pelas ruas de Seattle, especialmente nas áreas mais difíceis, e simplesmente orava pelas pessoas. Filmava alguns desses momentos, não para exibir, mas para mostrar, tanto para descrentes quanto para crentes que ainda não andavam no poder de Deus, que ele ainda está em movimento. E como é possível perceber quando algo genuíno acontece? Alguns diziam: pode orar, mas não vai acontecer nada, e então, no meio da oração, as lágrimas começavam a escorrer. Você vê nos olhos deles a surpresa, a rendição, a certeza de que algo maior do que nós dois acabou de tocar suas vidas. Mas eu queria mais. Queria ver até onde o Espírito Santo me levaria, porque ele tem coração de aventureiro. Ele não quer um relacionamento monótono, previsível, ele quer que vivamos com a mesma empolgação dos discípulos, que saíram pelo mundo sem saber o que viria pela frente, mas certos de que algo extraordinário aconteceria. Então comecei a fazer viagens missionárias, mas de um jeito diferente, subia em um avião sem planos, sem roteiro, e deixava que Deus escrevesse a história. Como ele escreve? Lembro de uma dessas aventuras em que levei meu filho, já adolescente na época, e meu sobrinho. Muitas pessoas me alertaram: você não pode fazer isso. Mas eu pensei: vou fazer exatamente o contrário. Decidi ir para o lugar mais perigoso que consegui imaginar no México e dar uma festa para crianças. Depois de uma rápida pesquisa, Tijuana apareceu como opção. O plano? Chegar lá e ver o que acontecia. Levar meu filho, meu sobrinho, sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém, sem reservar carro, sem reservar hotel.
Deus, se isso der certo, vai ser porque você fez, eu disse. Mas no fundo, eu já sabia que ele estava no controle. Antes de viajar, tive algumas imagens na mente, quase como visões. Uma delas era de uma festa em um morro com vista para a cidade. A outra, de castelos infláveis gigantes. E isso é o Espírito Santo. Ele é um Deus brincalhão, não religioso. Na verdade, ele já tinha planejado tudo aquilo antes mesmo de eu pensar nisso. A viagem foi surreal, como se eu estivesse assistindo a tudo de fora do meu próprio corpo. Desde o momento em que chegamos, pequenos sinais começaram a aparecer. No táxi, a caminho do aeroporto, a música Borderline, da Madonna, tocou no rádio. Anos depois, quando já tinha esquecido desse detalhe, ouvi a mesma música em um café, tocada pela minha filha. Coincidência? Não acredito. Outro detalhe, antes de viajar, fui ao banco e saquei uma quantia em pesos, chutei um valor qualquer, sem saber quanto realmente precisaria. Durante a viagem, o dinheiro começou a acabar. Fui a um caixa eletrônico, mas não funcionou. No final, quando precisei pegar um táxi até a fronteira, o valor exato que eu tinha no bolso era o suficiente para a corrida. Exato. Até o último centavo. E a festa? Ah, a festa foi além do que eu poderia imaginar. Encontramos um morro com vista para a cidade, exatamente como eu tinha visto na minha visão. Alguém apareceu com castelos infláveis, gigantes, coloridos, perfeitos. Crianças que nunca tinham tido uma festa assim correram, pularam, riram. E no meio daquela alegria, eu entendi, não era uma viagem espontânea. Era um sonho que Deus já tinha sonhado para mim. E Ele só estava me convidando para vivê-lo. Cheguei até eles e disse, oi, pessoal. Posso me juntar a vocês? Silêncio. Olhares cruzados. Um deles, com um copo na mão, me encarou por um segundo que pareceu uma eternidade. Então, com um sorriso que desarmou qualquer tensão, respondeu, claro, irmão. Senta aí. E assim, sem planejar, sem estratégia, sem saber o que dizer, eu me vi sentado naquela varanda, ouvindo histórias que nunca seriam contadas em nenhum noticiário. Histórias de dor, sim, mas também de resistência, de fé, de uma comunidade que se recusava a ser definida pelo que os outros diziam sobre ela. Um dos homens, chamado James, me contou sobre a igreja local que havia sido queimada 3 vezes nos anos 60, e como, toda vez, a congregação se reunia no domingo seguinte, mesmo que fosse só para cantar hinos em meio às cinzas. A gente não precisava de paredes para saber onde Deus estava, ele disse, batendo o dedo no peito. No dia seguinte, eu estava em Jackson, parado em um posto de gasolina, quando uma mulher se aproximou. Não pediu dinheiro. Não pediu nada. Apenas perguntou, você é novo por aqui, né? Eu assenti. Ela sorriu, como se já soubesse a resposta, e disse, então você precisa conhecer a Dona Marta. Ela faz o melhor pão de milho da cidade. E, se você tiver sorte, ela vai te contar sobre o dia em que marchou com o Martin Luther King. Eu não sabia quem era a Dona Marta. Não sabia onde ficava a casa dela. Mas algo em mim sabia que eu tinha que ir. E quando cheguei lá, depois de perguntar a 3 pessoas diferentes, encontrei uma senhora de 82 anos, com um avental florido e olhos que brilhavam como se ainda estivessem vendo o passado acontecer. Ela me serviu um prato de pão de milho quentinho, sentou-se à minha frente e começou a falar. Falou sobre o medo. Sobre a coragem. Sobre como, aos 20 anos, tinha deixado seus filhos com a irmã para marchar em Selma, porque alguém tinha que mostrar para eles que a gente não era menos que ninguém. Eu não tinha ido ao Mississippi para consertar nada. Não tinha ido para dar respostas. Mas, naquele momento, percebi que Deus não me chamava para ser o herói da história. Ele me chamava para ser a testemunha. Para ouvir. Para deixar que as histórias dos outros me transformassem. E, de alguma forma, isso era mais poderoso do que qualquer discurso. No último dia, enquanto dirigia de volta para Nova Orleans, parei em um mercadinho à beira da estrada. O dono, um homem branco de uns 60 anos, me olhou desconfiado quando pedi uma garrafa d'água. Mas quando paguei, ele me entregou a nota de troco e disse,
Você não é daqui, né? Eu ri. Como você sabe? Ele apontou para o meu mapa aberto no balcão. Por que ninguém que mora aqui precisa de mapa para saber onde fica o Mississippi? Então ele baixou a voz, como se fosse contar um segredo. Olha, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas se quiser um conselho, vá até a igreja batista da rua principal. Hoje à noite tem um culto de oração. Eles vão te receber. Eu agradeci, mas ele segurou meu braço. Não é para você. É para eles. Eles precisam ver que alguém de fora ainda se importa. E foi assim. Sem fanfarra. Sem holofotes. Apenas um convite, e a certeza de que, mais uma vez, eu não estava ali por acaso. Deus já tinha preparado o caminho. Eu só precisava ter coragem de andar nele. À porta daquela casa, e ali estava ele, um homem marcado pela vida, mas com uma palavra tatuada nos dedos que parecia gritar em silêncio. Hope. Esperança. Eu não precisava perguntar. Deus já tinha me mostrado o caminho. Quando nossos olhares se encontraram, foi como se o próprio céu dissesse: é por isso que você está aqui. Ele me contou sobre as noites sem sono, sobre as promessas quebradas, sobre a voz que sussurrava que ele não merecia nada além da escuridão. E eu? Eu só tinha uma coisa a oferecer, a verdade que muitos de nós, cristãos, tratamos como óbvia. Deus não está bravo com você. Ele está esperando por você. Parece simples, não é? Mas para quem passou a vida ouvindo que o amor tem condições, que a redenção é um prêmio inalcançável, essas palavras são como água no deserto. E então, como se o tempo parasse, ele me olhou e disse: eu não acreditava mais em nada. Até hoje. Foi nesse momento que entendi, não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre um pai que me enviou a uma estrada poeirenta de West Virginia para lembrar a um homem que a esperança não é um sentimento, é uma pessoa. E essa pessoa já tinha pago o preço. Mas a história não termina aí. Por que Deus não escreve capítulos isolados? Ele tece cada encontro, cada coincidência, cada porta que se abre no momento certo. E foi assim que, dias depois, eu me vi em Jericho, sim, aquela Jericho, um lugar que carregava o peso de séculos de histórias de fé e queda. E ali, no meio daquelas ruas que ecoavam os passos dos israelitas, eu percebi algo doloroso. Mesmo depois de tudo que Deus tinha feito na minha vida, eu ainda carregava minhas próprias muralhas. Muralhas de expectativas. De buscar em pessoas o que só Ele poderia preencher. De acreditar, lá no fundo, que o amor humano poderia completar o que só o divino é capaz de satisfazer. E o pior? Eu nem sempre enxergava isso. Até que a vida, ou melhor, Deus, me colocou diante do espelho. Um casamento que, apesar de cheio de amor, não conseguia tapar os buracos que só ele poderia preencher. Uma esposa que, por mais que me amasse, não era responsável por curar feridas que eu mesmo não tinha deixado ele tocar. E foi aí que o inimigo encontrou espaço. Porque quando não estamos inteiros em Cristo, qualquer brecha se torna uma porta escancarada. E eu? Eu tinha passado anos buscando validação em lugares errados, como se a aprovação de alguém pudesse substituir o bem-amado que Deus já tinha sussurrado sobre mim. Mas Jericho me ensinou algo brutal: as muralhas não caem só porque damos voltas ao redor delas. Elas caem quando reconhecemos que, sem Deus, estamos destinados a repeti-las. E sabe o que é mais louco? Foi justamente ali, no lugar onde os israelitas viram as paredes desmoronarem, que eu entendi: a minha batalha não era contra carne e osso. Era contra a mentira de que eu precisava de algo além dele. E quando finalmente parei de correr, quando finalmente deixei de buscar em outros o que só ele podia me dar, foi como se as muralhas da minha própria incredulidade começassem a tremer. Não foi fácil. Ainda não é. Mas agora eu sei, Deus não nos chama para sermos perfeitos. Ele nos chama para sermos quebrados, e dispostos a deixar que ele nos reconstrua. E é nessa reconstrução que as muralhas caem. Não com gritos de guerra, não com estratégias humanas, mas com um coração que finalmente diz: eu não consigo. Mas o Senhor pode. Tentação não era apenas um deslize, mas um padrão que se repetia como um círculo vicioso. E ali,
no meio daquela escuridão, Deus não me ofereceu um atalho. Ele não apagou o fogo com um sopro, não anestesiou a dor com promessas vazias. Ele me olhou nos olhos e disse: minha graça é suficiente para você. Não foi um alívio imediato. Foi um soco no estômago. Porque, no fundo, eu queria que ele tirasse aquilo de mim sem que eu precisasse enfrentar a raiz do problema. Mas Deus não trabalha com remendos. Ele opera com bisturis. E naquele momento, eu entendi, ele não estava me pedindo para ser forte. Ele estava me mostrando que, na minha fraqueza, sua força se tornava perfeita. Claro que eu não enxerguei isso na hora. Ainda acreditava que poderia dar um jeito, que conseguiria controlar a situação. Até que um dia, depois de um encontro fora da igreja, ela acordou. Não eu. Ela. E foi como se, de repente, a verdade despisse todas as minhas desculpas. O marido dela soube. O pastor soube. E eu, que sempre achei que podia administrar o caos, percebi que estava nu diante de Deus. Foi aí que a confissão se tornou inevitável. E quando olhei nos olhos da minha esposa, aquela mulher que, mesmo depois de tudo, ainda me estendia a mão, eu soube que não havia mais espaço para mentiras. Não havia mais eu consigo. Só restava uma coisa: devolver a caneta para Deus. Eu peguei o controle da minha história, disse ao marido dela. Agora, vou entregá-lo de volta. E foi nesse exato instante que algo mudou. Não porque eu tivesse encontrado forças em mim mesmo, mas porque, pela primeira vez, eu parei de lutar contra Deus e comecei a lutar com Ele. 2 semanas depois, o sonho veio. Não foi um sonho comum. Foi uma daquelas visões que queimam na memória como fogo, tão reais que você acorda com o coração batendo na garganta. Eu estava na minha cama, no meu quarto, exatamente como ele é. A porta entreaberta. E então, no corredor, um dragão. Não um monstro qualquer, uma criatura que exalava destruição, que respirava o caos que eu mesmo havia alimentado. Minha esposa o viu primeiro. Olha, ela disse, apontando. Eu virei o rosto, tentando ignorar, mas o medo já havia me agarrado. Até que meus olhos caíram sobre a espada. Ela estava ali, sobre a cama, brilhando como se fosse feita de luz pura. E no momento em que a segurei, algo dentro de mim se transformou. Não era mais medo. Era certeza. Uma convicção absoluta de que aquele dragão não tinha poder sobre mim. Eu ergui a espada, pronto para desferir o golpe final, e acordei. O quarto estava em silêncio. Mas as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse processá-las. Números. 5. 5. 5. Não fazia sentido. Não naquele momento. Mas o sonho era claro. O dragão não era apenas uma ameaça externa. Era a sombra do pecado que eu havia deixado entrar no lugar mais íntimo da minha vida, o meu casamento. A espada? A palavra de Deus. O Espírito Santo em ação. E o número? Um enigma que, como todas as coisas de Deus, só faria sentido quando eu estivesse pronto para entendê-lo. Por que Deus não nos dá respostas prontas? Ele nos dá chaves. E às vezes, a chave é um sonho. Às vezes, é um versículo que queima na mente. Às vezes, é um não que dói mais do que qualquer sim. Mas uma coisa eu aprendi: quando ele fecha uma porta, não é para nos deixar presos. É para nos ensinar a voar. O meu chamado. Aquele pastor. 2 semanas depois, e eu ali, dizendo a ele: não sonhe pequeno. E então eu contei. E essa parte é curiosa, porque quase não contei. Por vergonha. Por achar que era bobagem. Por pensar, isso é aleatório. Graças a Deus que contei. Quem sabe onde eu estaria se não tivesse aberto a boca? Fui direto. Olha, esses números apareceram para mim, 5, 5, 5, 5, 4, 5, como um grito no silêncio. E ele parou. Espera. Espera. Alguém na igreja tinha tido um sonho quase igual, com os mesmos números. Isso significa alguma coisa, ele disse. Sim, mas o que? Perguntei. Não faço ideia, ele respondeu. Mas vou descobrir.
Ele ia para o Texas naquela época. Me dá 2 semanas, pediu. 2 semanas. Parecem 2 anos quando você está esperando por uma revelação. Quando finalmente o encontrei, ele me olhou e disse, descobri o que os números significam. Meu coração disparou. Fala logo. E ele, não posso te contar. Como assim, não pode? Deus disse que não posso. Foi como levar um soco no estômago. A frustração queimava. Por que ele esconderia isso de mim? Pensei. Por que me dar a chave e depois trancar a porta? Mas Deus não brinca de esconde-esconde. Ele nos convida para a caça. E a caça, quando é dele, sempre vale a pena. Porque o que ele esconde não é para nos torturar, é para nos transformar. É glória para Deus ocultar um assunto, diz Provérbios 25:2. Mas a glória dos reis é investigá-lo. Então ele esconde não para nos deixar perdidos, mas para nos ensinar a buscar. Como um pai que esconde o ovo de Páscoa e deixa pistas pelo caminho. Se ele entregasse na sua mão, onde estaria a alegria da descoberta? Onde estaria o mérito? A vitória só é doce quando é conquistada. E foi assim que comecei minha própria busca. Recusei-me a pesquisar no Google. Se Deus quer me mostrar, Ele vai me mostrar, decidi. E enquanto isso, eu estava no deserto. Não frequentava mais a igreja, mas tinha culto com o Espírito Santo todas as manhãs, descia para a sala, ligava o YouTube, colocava música de adoração e aprendia. Era como Yoda e Luke Skywalker, só eu, o deserto e a voz de Deus me ensinando a ouvir. Ele me mostrava quem eu era. Me refinava. Me preparava. Até que um dia, durante uma dessas manhãs, uma música de batalha espiritual começou a tocar, By the Grace of God. No meio da canção, a câmera deu um close no braço do líder de adoração, Brian Johnson, de Bethel, uma das maiores igrejas carismáticas dos Estados Unidos. E lá estava, tatuado em seu braço, 3 5. 555, na hora, soube, aquilo não era coincidência. Era confirmação. E o título da música? Pela graça de Deus. Deus estava me dizendo algo. Mas por que ele escondeu? Por que queria que eu encontrasse? Por que queria que, quando eu descobrisse, o impacto fosse maior do que qualquer explicação pronta? E então os números começaram a aparecer em tudo. Meu filho, medindo a altura, papai, eu tenho 55,5 centímetros. No restaurante, com meu sobrinho, vamos dividir a mesa em 5 e 5. Minha esposa, brincando, que tal acordarmos às 5h55? Até uma amiga, uma mulher de fé, postou algo sobre o número 5 no Facebook. Eu a procurei. Você sabe o que significa? Ela não sabia. Mas um mês depois, me mandou um e-mail, descobri. É de uma mulher chamada Jodi Hughes. Ela estuda como Deus fala através de números, sonhos, sinais. E lá estava, uma página inteira sobre o 555. Destino. E ali, bem no centro dos Estados Unidos, estava a Interstate 555 cruzando com a 55, como se fossem dois rios de propósito divino se encontrando. Meus olhos percorreram o mapa até pousarem em uma pequena cidade no Arkansas. População, 55. Temperatura naquele exato momento, 55 graus. Índice de qualidade do ar, 55. Área total, 5 km². Era como se o próprio universo tivesse alinhado cada detalhe para formar um sinal impossível de ignorar. E então, como se uma voz sussurrasse no meu ouvido, senti o convite, vá até lá. Não era uma ordem, mas uma provocação, como se Deus dissesse, você acredita que eu falo assim? Então venha ver. E eu fui. Não porque fosse fácil, mas porque, depois de tudo o que tinha vivido, negar seria como tapar os olhos diante de um farol em meio à tempestade. Chegamos àquela cidadezinha sem saber exatamente o que procurar. Mas, assim que pisamos ali, tudo parecia respirar o número 5. O café local tinha um cardápio com 5 opções de café da manhã. A igreja da praça exibia um versículo na fachada,
a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9, o 9º versículo do 12º capítulo. 9 é o resultado de 5 mais 4, mas o 4, na numerologia bíblica, representa a criação, o mundo material. Era como se Deus estivesse dizendo, minha graça, 5, sustenta você no mundo, 4, ponto. Até o pastor, sem que eu dissesse uma palavra, me entregou um folheto com 5 promessas para quem busca restauração. Mas o momento que realmente me fez cair de joelhos foi quando minha esposa apontou para um mural na parede de um antigo armazém. Ali, pintado à mão, estava um símbolo que eu já conhecia, a letra hebraica Rei, a 5ª letra do alfabeto, a mesma que Deus adicionou aos nomes de Abraão e Sara. E ao lado, uma frase simples, a graça não é apenas perdão. É poder para o impossível. Naquele instante, entendi que não era coincidência, era confirmação. Deus não estava apenas me mostrando um sinal, Ele estava me entregando uma chave. E sabe o que é mais incrível? Essa chave não era só para mim. Era para nós. Para o meu casamento, para a minha luta, para cada pessoa que, como eu, já se sentiu perdida no deserto. Porque a graça abundante não é um conceito abstrato, é algo que você vive, que você carrega, que transforma até o ar que você respira. E ali, naquela cidade de 55 almas, eu respirei fundo e soube, não era o fim da jornada. Era o começo de uma nova forma de caminhar. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada passo, desde o sonho com o dragão até aquele mural no Arkansas, foi uma peça de um quebra-cabeça que só Deus podia montar. E o mais lindo é que ele não precisava fazer isso. Poderia ter me curado num estalar de dedos. Mas ele escolheu me levar pela mão, me mostrar os sinais, me fazer participar da minha própria redenção. Porque, no fim das contas, a graça não é algo que recebemos passivamente. É algo que vivemos ativamente, e é assim que ela se torna abundante. E se você está lendo isso agora e se perguntando, será que Deus também fala assim comigo? Eu te digo, Ele fala. Talvez não com números, talvez não com mapas, mas com algo que só você entenderá. Porque Ele conhece o idioma do seu coração. E se há uma coisa que aprendi nessa jornada é que, quando Ele começa a falar, vale a pena parar e ouvir. Mesmo que, no começo, pareça loucura. Mesmo que, no meio do caminho, você duvide. Porque no final? No final, você vai perceber que não era loucura. Era amor. E o amor, quando é de Deus, sempre deixa marcas. Essa terra prometida que Ele havia desenhado só para mim. A rodovia 555 terminava ali, como se Deus dissesse, chegou. É aqui que a graça encontra você. E então, o número 55 aparecia de novo, a temperatura, o estado, a estrada. Tudo convergia para aquele momento exato em que eu olharia para o mapa e entenderia, isso não é coincidência. É convite. E quando meus olhos seguiram a estrada que nascia onde a 555 acabava, lá estava ela, a Great River Road. Um nome que não podia ser mais perfeito. Porque eu conhecia a Bíblia. Sabia que o Espírito Santo é chamado de rio. Sabia que, quando os israelitas cruzaram para a terra prometida, atravessaram o Jordão. E agora, ali, uma estrada chamada Rio Grande me levava direto para Jericó. A mesma cidade que Deus escolheu para marcar o início da conquista da promessa. A mesma cidade que, séculos antes, Ele havia preparado para um povo que nem sabia que um dia existiria. Eu não tinha todas as respostas naquele momento. Mas algo dentro de mim dizia, presta atenção. Isso é mais do que um mapa. É um roteiro escrito por mãos que conhecem o seu futuro. E foi aí que entendi, Deus não nos dá apenas destinos. Ele nos dá pistas. Pequenos sinais, como migalhas de pão no caminho, que nos levam a lugares que nem sabíamos que precisávamos encontrar. Há aventura nisso. Há mistério. Há, sim, diversão, mas também há um trabalho sério acontecendo, um fio invisível tecendo cada detalhe da sua história. E então, ele me deu a próxima instrução. Quero que você escreva cartas. Cartas de verdade, à mão, e envie pelo correio. Não é e-mail. Não é mensagem. É algo que as pessoas possam tocar, guardar.
E assim fiz. Enchi envelopes com palavras de encorajamento, alguns até com pequenos presentes, e os enviei para pessoas que ele colocou no meu coração, muitas delas mais jovens, precisando de um lembrete de que não estavam sozinhas. E quando parei para pensar, entendi: ah, é isso. Estou no correio. Estou no mapa. Estou chegando mais perto da promessa. Meses se passaram. E então, veio a ordem final: agora, vá de verdade. O lugar que eu havia estudado no mapa, como se já o conhecesse de cor, tornou-se real. Voei para Mênfis, e sim, Mênfis fica no Egito. Porque a história se repete, não é? Um povo em escravidão, um Deus que intervém, um caminho traçado com graça. E todas aquelas coincidências numéricas, os 5, as estradas, a temperatura, me levaram a uma pequena cidade no Arkansas, Tironza. O Espírito Santo me guiava como um farol, dizendo: aqui. É aqui que a graça transborda. Cheguei sob um sol de 35 graus, estacionei o carro e, ao descer, senti o peso do momento. Ali estava eu, pisando em um lugar que Deus havia preparado antes mesmo de eu nascer. Antes de eu errar, antes de eu duvidar, Ele já tinha nomeado aquelas cidades, traçado aquelas estradas, escolhido aqueles números. Porque é assim que Ele age: antes de você cair, eu já estava cobrindo o seu pecado. Antes de você se perder, eu já estava traçando o caminho de volta. E então, comecei a caminhar. Uma estrada deserta, poeirenta, sem ninguém à vista. 8 quilômetros até Jericó. E no meio do caminho, a pergunta inevitável: como vou voltar? Não havia táxis, nem Uber, nem carona fácil. Apenas eu, o sol escaldante e a dúvida batendo: será que Deus vai mesmo me deixar aqui? Será que Ele vai deixar essa história terminar de forma tão comum? Mas algo dentro de mim sussurrava: não. Isso é grande demais para terminar assim. Cheguei a Jericó. Uma cidadezinha simples, quase parada no tempo. Entrei na única loja do lugar, uma venda de iscas para pesca, e comprei um refrigerante. O dono me deu o troco em notas de 5 e 20. Sorri. Claro. 5 de novo. Bebi meu refrigerante, conversamos um pouco, e quando perguntei como voltar para Tironza, ele foi direto: a pé. Não tem carro aqui. Se quiser, pode tentar uma carona, mas é difícil. Saí da loja com uma sensação estranha. É isso? Vou ter que voltar andando. Mas então, meus olhos encontraram o prédio ao lado, a prefeitura de Jericó. Não era grande coisa, um lugar modesto, quase esquecido. Mas entrei. E lá dentro, uma única pessoa, a prefeita. Uma mulher doce, que ouviu minha história, orou comigo e, de repente, disse: espere aqui. 10 minutos depois, um carro de polícia parou na porta. Ela voltou com um sorriso: eu te levo. E assim, como um rei sendo escoltado de volta ao seu reino, entrei no banco de trás de uma viatura, sem pagar nada, sem pedir nada, apenas seguindo o plano de Deus. Enquanto o carro acelerava pela estrada que eu havia percorrido a pé, uma canção começou a tocar no meu rádio. Entre mais de 400 músicas na minha playlist, adivinha qual? 555, uma canção que falava de superação, de restauração, de promessas cumpridas. Como venci o inimigo? Pela graça de Deus. Como Ele restaurou minha vida? Pela graça de Deus. E então, naquela noite, voltei a ler a história de Jericó. E percebi algo que havia passado despercebido antes. Deus disse a Josué: quando vocês chegarem a Jericó, eu entregarei o rei e os guerreiros da cidade nas suas mãos. E ali estava eu. Deus havia me dado a prefeita, a rainha da cidade, e o policial, o guerreiro, para me levar de volta em segurança. Não era apenas uma carona. Era um sinal. Uma confirmação de que, em cada detalhe, ele estava no controle. E quando finalmente voltei para o carro, liguei o motor e respirei fundo. Entendi: Deus não escreve histórias pela metade. Ele não começa algo para deixar inacabado. Ele não nos leva até a promessa para nos deixar perdidos no caminho. Ele nos guia. Ele provê. Ele surpreende. E,
acima de tudo, ele nos lembra, mesmo quando você não vê a saída, eu já estou lá, porque ele não apenas escreve a história, ele a vive conosco. Cada capítulo, cada reviravolta, cada momento em que achamos que o enredo se perdeu é, na verdade, o prelúdio de algo maior. Deus não brinca de montar quebra-cabeças. Ele não espalha peças pelo chão para nos ver tropeçar. Ele as organiza com intenção, com propósito, com um amor que não desiste, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E quando olhamos para trás, não vemos coincidências, vemos conexões. Não vemos acasos, mas caminhos traçados com uma precisão que só o céu poderia orquestrar. A sua esposa não foi um detalhe no seu milagre, ela foi parte essencial da cura. Por que Deus não trabalha com personagens secundários? Ele usa cada pessoa, cada circunstância, cada lágrima e cada riso para nos lembrar, eu não estou apenas escrevendo a sua história. Eu estou nela com você. E essa é a beleza que nos escapa quando nos prendemos à religião. Deus não é um conjunto de regras empoeiradas ou um manual de conduta. Ele é o autor que ri com nossas aventuras, que chora em nossas dores, que sussurra esperança quando o silêncio parece mais alto. Ele é o Deus que transforma o caos em arte, que pega os cacos de um coração partido e faz deles um mosaico de luz. Porque, no fim das contas, não são as peças que importam, é o quadro que ele está pintando. E aqui está a verdade que muda tudo, ele não começou a escrever a sua história hoje. Ele já sabia cada linha, cada curva, cada surpresa antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro antes que um deles existisse. Salmos 1, 3, 9, 16. Isso não é poesia. É promessa. É a garantia de que, mesmo quando você não vê a saída, ele já está lá, segurando a caneta e dizendo, confia em mim. O melhor ainda está por vir. Então, se você está ouvindo isso agora, se o peso do mundo parece mais forte do que a sua fé, se a esperança parece um sonho distante, eu oro para que você sinta o mesmo fogo que queimou em mim. Que você entenda que Deus não está apenas esperando por você no final da estrada. Ele está caminhando ao seu lado, sussurrando, eu já preparei tudo. Agora, levante os olhos. A história não acabou. Pai, hoje eu declaro sobre cada pessoa que ouve essas palavras, a sua história não é um rascunho. Não é um esboço inacabado. É uma obra-prima sendo revelada, dia após dia. Eu peço que tu quebres as correntes do medo, que dissolvas as dúvidas como névoa ao sol, e que cada um aqui experimente, de forma tangível, a realidade do teu amor. Que eles vejam, como eu vi, que não há impossíveis para ti. Que eles sintam, como eu senti, que a esperança não é uma ilusão, é o teu convite para viver. Derrama, Senhor, uma graça abundante, abundante, abundante. Uma graça que transborda, que invade, que transforma. Que cada um aqui saiba, no mais profundo do seu ser, que tu não apenas tens um plano, tu és o plano. E que, mesmo quando a estrada parecer escura, a tua luz já está guiando os passos. Porque no fim, não importa quantas peças faltem no quebra-cabeça. O que importa é que o artista já sabe como elas se encaixam. E ele nunca, jamais, deixa uma obra inacabada.